bomba, Colorado, fique por dentro como funciona a máfia política de Colorado. É a máfia que decide quem vai ser o prefeito da cidade. Você sabe o porquê se desvia tanto dinheiro público e nada acontece? Funciona assim. A máfia é bem articulada. Zé Alencar apoiou a candidatura do Cláudio Ártico para abafar os desvios dos cofres públicos do seu mandato no combinado de Cláudio devolver a prefeitura 4 anos depois. O Cláudio fez uma péssima administração e não podia apoiar José Alencar diretamente, porque não tinha condições moral perante os eleitores, senão Alencar perderia as eleições. Para enganar os eleitores, Zé Alencar fingia ser oposição de Cláudio Ártico e usava o J. Silva para denegrir ainda mais a administração de Cláudio Ártico na rádio AM de Colorado, que era de propriedade de Zé Alencar, mas tudo combinado para enganar o povo, e Cláudio Ártico fingia apoiar o doutor José, que na verdade estava sendo enganado. Cláudio e Zé de Alencar se reuniam constantemente na cidade de Astorga na casa da amante do Zé Alencar. Cláudio pagava os comícios e pegava os pacotes de talões de água, luz e IPTU, que Alencar pegava dos eleitores para Cláudio quitar com dinheiro da prefeitura. Mas Alencar teria promessa de devolver a prefeitura a Cláudio com 4 anos e como Cláudio não tinha mais moral para disputar outra eleição, combinaram que seria Cidinha Ártico, mas para Cidinha crescer na política Alencar teria que cair, daí então combinaram para que o J. Silva denegrisse a administração de Alencar na Interativa FM de propriedade de Cláudio Ártico, como sempre, combinado entre as partes. A Cidinha tinha que ganhar para abafar os desvios das contas públicas de Alencar. Renato Cardoso Machado, que era vice de Alencar, começou a ficar bravo porque estava ficando de fora dos esquemas, pois queria ser, ele, o candidato a prefeito que Alencar havia prometido de apoiá-lo, e começou a fazer ameaças. Para minimizar a situação, fizeram um acordo financeiro com Renato Cardoso e ainda lançaram ele para ser o vice da Cidinha, para ser uma candidatura única, e fizeram o famoso pacotão. Mas, houve uma grande revolta popular. Marcos Melo aproveitou a revolta da população que não aceitou o pacotão e se lançou candidato a prefeito, daí Cláudio e Zé Alencar ficaram preocupados. Alencar, com medo de uma possível vitória de Marcos, e muito esperto, colocou sua esposa, que era a primeira-dama Ivete, para apoiá-lo no acordo para que Melo cobrisse os desvios dos cofres públicos caso viesse se eleger. Então Melo começou a fazer parte da máfia, assim Ivete investia na campanha de Marcos, e Alencar investia na campanha da Cidinha, usando dinheiro dos cofres públicos. Daí os desfalques dos cofres públicos foi muito grande porque tinha que quitar água, energia, IPTU e etc., além de pagar os comícios para os dois candidatos, Cidinha e Marcos. Não sobrava dinheiro nem para pagar os fornecedores, nem mesmo os funcionários públicos, que ficou vários meses com salários em atraso. Ainda prometeram a prefeitura para Marcos daí a 4 anos, para enganar o povo novamente. Marcos fingiu ser oposição, mas a prefeitura já era prometida a ele nas condições de ele abafar os desvios das contas passadas dos cofres públicos. Daí Cláudio e Cidinha lançou Alencar e Joaquim da Farmácia para prefeito e vice, como laranja, mas Alencar saiu fora e ficou Joaquim, que também ganhou dinheiro para ser laranja, o suficiente para comprar uma casa boa e investir em sua farmácia. Na segunda eleição, o acordo era para Marcos ganhar as eleições e continuar mais 4 anos, mas quase deu errado. O laranja começou a crescer demais, o próprio laranja teve que dar uma gravação que fez com o senhor Rafael Greca em Curitiba, para denegrir sua própria imagem, para Marcos crescer e não perder as eleições. O laranja ganhou pelo menos o suficiente para comprar um rancho e carro novo, e no combinado para ser o próximo prefeito.
Marcos Melo lança um laranja para enganar o povo e investe na campanha de Joaquim, por debaixo dos panos, ou no candidato que a máfia escolher, quem vai ser o próximo prefeito. O J. Silva já está fazendo a parte dele, que é denegrir a administração do atual prefeito, mas tudo combinado. Se essa prefeitura cair em mãos erradas, alguém que não faz parte dessa máfia, com sangue nos olhos, de coragem e fazer uma auditoria e justiça, ou a máfia mata ele, antes que aconteça, ou a cadeia não vai caber tantos políticos e comerciantes desta cidade que fazem parte destas armações. Teria que construir uma cadeia grande só para os corruptos, milhões e mais milhões teriam que ser devolvidos aos cofres públicos, que daria para construir mais duas lindas Colorado. Mas isso se torna quase impossível, porque a máfia é muito bem organizada em suas articulações. Essa é a triste e verdadeira história de nossa cidade. Faça você mesmo uma reflexão. Você viu alguma auditoria que o prefeito Marcos prometeu em sua primeira campanha? Em vez da auditoria, o que vimos foi seus vereadores, inclusive sua cunhada, a senhora vereadora Elisair, votando para aprovar as contas da ex-prefeita Cidinha, que estava com ressalvas pelo Tribunal de Contas. Você conseguiu entender? O prefeito Marcos lançou um adesivo que acredita em 2012. Eu também acredito, porque o povo vai votar em um candidato pensando que é contra o Marcos, e na verdade será o escolhido pela máfia que vai cobrir os desvios de dinheiro dos cofres públicos deixado por eles. Acho que é a vez do laranja, por fazer parte da máfia. Quem não fazer parte da máfia, não tem chance de ser prefeito. Essa máfia conhece a transparência de transparentes, políticos honestos eles eliminam, sem chances de sobrevivência entre eles. Toda vez que vocês ouvirem o J. Silva, ou estes candidatos falando mal um do outro, não se enganem, é teatro, é tudo combinado, acabam de falar e ligam um para outro e se acabam na risada. Às vezes até processam uns aos outros para dar mais credibilidade na farsa e depois retiram. Se essa máfia não existisse em nossa cidade, com a arrecadação que temos, Colorado seria um paraíso. Só Deus pode mudar esta situação. Acorda, Colorado!